Olá, crianças, tudo bem? Quero começar a aula de hoje dando parabéns, porque segunda-feira é o Dia das Crianças. Que legal! Eu espero que vocês tenham um dia incrível com a família de vocês. Em segundo lugar, e não menos importante, eu quero parabenizá-los por serem essas crianças. Crianças dedicadas, crianças que estão no caminho correto, o caminho que vocês estão seguindo, crianças, através da evangelização infantil, é o caminho correto, o caminho que leva a Jesus. O mundo está precisando de pessoas bondosas, pessoas que correm atrás, pessoas que querem o bem, pessoas que se colocam no lugar do outro. E vocês estão fazendo isso, seguindo dedicadas o caminho da evangelização, sementinhas de luz. Meus parabéns, eu espero de coração que vocês continuem nessa caminhada, tá bom? Bom, a Márcia trouxe a sementinha da laranja, né, para que a gente plantasse. Eu não sei se vocês viram, mas até a minha mãe se empolgou em colocar uma sementinha lá no vasinho para que crescesse laranjas, né? Espero que cresça mesmo. Depois eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Eu vi que vocês também fizeram isso. Eu quero que vocês se sintam de verdade como sementinhas de luz. Porque vocês se conscientizando, vocês juntos vão formar uma luz enorme no mundo. E isso é maravilhoso, tá bom? Eu torço muito para que vocês sejam perseverantes nessa caminhada. Bom, o tema da aula dessa semana foi a continuação sobre o céu e o inferno. E eu fiquei com a parte da história dessa semana, que foi o anjo da guarda. Eu assisti a história que a tia Carol contou e eu quero fazer o seguinte: nós vamos analisando as perguntas que a Márcia fez com as respostas que vocês deram e baseadas lá na história que a tia Carol contou, tá bom? Pra gente conseguir compreender direitinho. Então vamos lá? A primeira pergunta que a Márcia fez, eu coloquei as duas juntas. Foi a primeira e a segunda foi assim: quem é o mentor? E você tem um mentor? Vamos lá para as respostas. O Rafael. Mentor é aquele que dá os conselhos. Ele avisa quando alguma coisa vai acontecer para a gente refletir. E sim, eu tenho um mentor. Aliás, todos do mundo têm um mentor. É verdade. A Olivia. Mentor é a pessoa que vive dentro do seu coração. É uma vozinha dentro de você. É uma pessoa que te orienta. Ela tem um mentor. Não, ela não tem só um. Ela tem um que é um homem e outro que é uma menina. Olha, crianças, nós temos um mentor que é designado por Deus para nos proteger e nos orientar. Mas nós seguimos a vida com diversos espíritos ao nosso redor. Então, o que a Olivia falou, nós podemos sim ter espíritos familiares, espíritos amigos próximos de nós, mas mentor nós temos apenas um, tá bom? O Max falou assim: eu sei que eu tenho um anjinho da guarda e ele me protege à noite. A Luana: o mentor é um guia espiritual e todos nós temos um mentor. O Vitor: mentor é um espírito que te acompanha na vida. Sim, eu tenho um mentor. O Fernando: o mentor é nosso anjinho da guarda. Ele acompanha a gente desde que a gente nasce. E a resposta foi: eu tenho um mentor. Eu acho que é uma mulher. Daí o Fernando conta uma história da vida dele, que quando ele era pequeno e ele ia aprontar alguma travessura, ele ouvia uma mulher o chamando pelo nome e ele compreende que ela é a mentora dele. Muito bem, Fê. O Caio: é um espírito que cuida muito bem da gente, que abençoa a gente. Muito bem. Eu resolvi procurar lá no Google qual era a definição de mentor. Vamos lá para a definição. Mentor: pessoa que serve de guia, de sábio, de experiente conselheiro. Pessoa que inspira, estimula, orienta. Bom, eu gostei bastante das respostas de vocês. Então, mentor, protetor
ou por alguns conhecidos como anjo da guarda, é um espírito de ordem elevada que foi designado por Deus para cuidar de nós. Então, cada pessoa tem um mentor, tem um espírito elevado que foi designado por Deus para nos orientar. E ele fica quanto tempo conosco? Ele fica desde o nosso nascimento, ou seja, desde a nossa criação até o nosso desencarne? Não, ele pode passar por outras encarnações acompanhando a gente. Então, ele não se separa da gente quando a gente desencarna. Ele continua nos acompanhando, nos orientando, nos ajudando durante a nossa trajetória. Ele pode deixar de nos acompanhar um dia, quando nós já tivermos condições, quando nós já formos um espírito elevado, que não precisamos mais de um orientador. Mas não se preocupem, porque como isso vai demorar um pouquinho para acontecer, Deus sendo muito bom e generoso e bondoso conosco, ele nos designou esse espírito, e então ele vai ficar com a gente durante muito tempo, nos orientando e tentando nos auxiliar para o caminho do bem, tá? Então vamos lá. Eu senti que a Olivia ficou com uma pequena dúvida sobre o nosso protetor, né? Então, crianças, ele sendo um espírito, ele não vive dentro de nós. Nós podemos sim usar aquela frase assim, como uma forma de se dizer: eu sinto o meu protetor, eu sinto o meu mentor dentro de mim. É uma forma de se falar. Mas ele é um espírito, então ele não está dentro de nós, não. Nós podemos até lembrar lá da historinha que a tia Carol contou. Vocês se lembram? Quando aquele menininho estava andando de bicicleta, o mentor dele estava próximo a ele, não dentro dele, tá bom? Então, nosso mentor, pode surgir uma outra dúvida. Nós vemos, eu já vi, acredito que vocês já tenham visto também, algumas imagens, alguns desenhos daquele anjinho com asas, aquele anjinho que fica pulando de uma nuvenzinha fofa para outra nuvenzinha fofa. Mas, crianças, na realidade isso não acontece, porque a forma do nosso mentor é muito parecida com a nossa. Então, ele não tem asas e ele não fica pulando de nuvem em nuvem. Ele não tem asas, só que ele pode sim se locomover rapidamente. Aliás, na velocidade do pensamento, tá bom? Então, ele é parecido com a gente, por isso ele não tem asas. E como ele se locomove na velocidade do pensamento, ele pode nos auxiliar assim quando nós precisarmos, né? Então é só a gente estar receptivo, a gente estar aberto às suas orientações, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Então, a pergunta é: de que maneira o mentor te ajuda? Você consegue ouvir as orientações do mentor? Vamos às respostas. O Rafael: eu consigo ouvir o mentor e ele me ajuda, avisando que aquilo vai acontecer se eu fizer aquilo. Então, dependendo da situação, né? Ele avisa. Eu escuto o mentor pela cabeça. Eu penso. E o mentor entra em ação na nossa vida no momento que a gente reflete ou quando estamos fazendo alguma coisa que foi escolhida. A Olivia: eu não consigo ouvir o mentor, mas ele me ajuda falando alguma coisa. Faz as coisas do corpo funcionarem. Eles dão ideia do que é para fazer, do que não é para fazer. E o mentor entra em ação, segundo a Olivia, na nossa vida quando estamos em perigo, como o Luizinho, que estava andando de bicicleta e ouviu uma vozinha, que era do mentor. A Luana: tem gente que consegue ouvir as orientações do mentor. Eu consigo sentir através de pensamentos e intuições. O Vitor: ele me ajuda
Daí ele falou assim, ele me ajuda tendo boas ideias, mas acredito que ele tenha querido dizer que ele ajuda dando boas ideias para ele. Ele não consegue ouvir, mas ele acha que o mentor está sempre com ele. O Fernando. Para se conectar com o mentor, precisamos estar perto de Jesus, de Deus, de todo mundo, de todos os amigos espirituais. O Caio. Ele nos orienta, ele não escuta e nem vê o mentor. Mas o mentor orienta o Caio em situações que a gente está precisando, uma situação muito grande, não em situações sem importância. Daí o Caio até deu um exemplo. Ele te orienta quando você realmente precisa. O Caio falou isso lembrando, acredito, do que a Márcia falou. Que é lógico, né, crianças? O nosso protetor, o nosso mentor, ele tem muita coisa para fazer. Então, não são decisões do nosso dia a dia, sem importância, que nós precisamos pedir a orientação dele, né? Eu acho que foi isso que o Caio se referiu. Então, vamos lá. A Luana lembrou muito bem que tem pessoas que têm condições de ouvir o mentor. Ela sente, mas tem pessoas que têm a condição de ouvir. E isso é verdade. Um dia a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos ainda conversar sobre isso. Mas a maioria das pessoas sente o mentor através do pensamento, através das intuições. Então, o nosso mentor, ele tem como uma missão para ele nos guiar para um bom caminho, nos ajudando com conselhos, consolando as nossas aflições, nos encorajando nas provas da vida. E ele faz tudo através da nossa consciência. E muitas vezes os seus conselhos passam despercebidos por nós porque nós não somos muito atentos. Então eles podem utilizar pessoas para ajudar. Então um amigo que te dá um conselho, a nossa mãe, o nosso pai. Então muitas vezes ele pode estar sendo orientado pelo nosso mentor. Vamos tentar não confundir, mas vamos lembrar daquela primeira história da outra semana, a presença divina. Vocês lembram que o menininho, o netinho daquele senhor, ele deu um conselho: não, vovô, Deus está vendo todas as coisas. Quem disse que aquela orientação não foi dada pelo mentor daquele vovô? Não é verdade? E ele utilizou do netinho, apesar do netinho estar aberta àquelas orientações, ele utilizou do netinho para poder dar o conselho para o avô. Porque é bem provável que o mentor do avô estava tentando dar conselhos, mas ele não estava ouvindo com a consciência dele. Entenderam? Vamos lá. Então, o mentor fala com a gente de diversas formas, como vocês já perceberam, inclusive através de alguns sonhos, como foi o caso da história do anjo da guarda, não é verdade? E às vezes ele age de formas que a gente não pode compreender. Um exemplo disso é quando alguma coisa dá errado. No nosso entendimento, alguma coisa deu errado. Você ia brincar com seu amigo, mas começa a chover ou chega uma visita em casa e você não pode sair. Para você, naquele momento, mas deu errado. Mas, na verdade, sem que a gente saiba, o nosso protetor pode estar agindo e pode estar nos livrando de alguma situação. Ou seja, ele nos auxilia de alguma forma para que daquela situação nós possamos tirar o melhor. Vamos para a próxima pergunta então, tá bom? A pergunta 5. São todos os momentos que nós conseguimos sentir o nosso mentor? E a 6. Qual é a condição para ouvir, sentir o conselho do mentor? O Rafael, ele acha que sim, que todos os momentos nós conseguimos sentir o mentor. E a condição é quando estamos em um momento difícil, em todos os momentos que estamos escolhendo. A Olivia, nem sempre conseguimos sentir a presença do mentor. Às vezes a gente não sente, ele está em outro lugar do corpo. Porque eu acho que a Olivia pensava que o mentor ficava dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração. Mas eu acredito que agora ela tenha compreendido. Né, Olivia? E ela não sabe se tem uma condição especial para ouvir o mentor. Ela sabe que a gente sente ele através da nossa mente. Quando ele fala para a mente
comandar o nosso corpo. A Luana, quando nós conectamos nosso pensamento a ele, e nem todos os momentos nós conseguimos, mas precisamos seguir a nossa intuição. O Caio. Para ele se comunicar com a gente, nós devemos fazer orações, falar com ele. Ele consegue porque estamos conversando com ele, tendo um contato com ele. E a condição é a gente rezar, agradecer, falar com ele, pensar nele, imaginar uma luz com ele. E ele quer que a gente faça coisas boas. Chegou num ponto muito bom, Caio. O nosso mentor está sempre disposto a nos orientar. Entretanto, ele nos influencia, mas nunca vai agir por nós. Vocês perceberam também através da história. Ele não ia parar a bicicleta, mas ele aconselhou o Luizinho a não ir tão rápido, não é? Então, o mentor jamais fará alguma coisa em nosso lugar, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos aconselha, mas não faz por nós. Ele, inclusive, pode até se afastar da gente, se ele perceber que os conselhos que ele nos dá estão sendo inúteis, nós não escutamos, nós não damos atenção, então ele pode até se afastar da gente. Mas, como ele é um espírito bom, ele retorna, pode retornar quando ele sentir sinceridade em nós. Então, ele se dedica ao seu protegido por várias existências, pode se afastar, sim, isso depende de nós, mas ele não nos abandona completamente. Ao menor sinal da nossa necessidade e quando a gente se abre de verdade para receber os seus ensinamentos, os seus conselhos, ele retorna e fica junto de nós. A condição, então, para sentir o mentor é sempre elevar o nosso pensamento. Através da prece, nosso primeiro pensamento da manhã pode ser assim, agradecendo por ele nunca desistir de nós. E o último pensamento, na hora que a gente for dormir, a nossa prece, pode ser para que ele nos oriente durante o sono do corpo físico. Mas a condição principal para estarmos conectados ao nosso mentor é o que o Caio falou bem no finalzinho do vídeo dele, que é o nosso comportamento. O nosso comportamento, crianças, é essencial para estarmos em sintonia com o nosso mentor e de verdade sentir as suas orientações. O nosso esforço verdadeiro para o progresso, o nosso esforço para melhorarmos é o que nos faz ficar em condições de receber as orientações dele, tá bom? Bom, eu vi, crianças, finalizaram as questões e para finalizar nossa aula de hoje, eu vi todos os conselhos que os mentores deram para vocês. Eu gostei desses conselhos, viu? O do Rafael falou, cuidado. Da Olivia, capriche no meu desenho, deixe bem bonito. O da Luana, não seja tão preguiçosa, Luana. O do Fernando, não, o Vitor não colocou o conselho do protetor dele. O Fernando, nunca se afaste de Deus. Maravilha esse conselho do seu protetor, da sua protetora, viu, Fernando? O Caio. O Caio não colocou também? Acho que o Caio não colocou, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse é o protetor que eu acredito que seja o meu protetor. E o conselho dele, apesar de não ter colocado ali, eu esqueci de colocar, é assim: Elaine, nunca pare de estudar, nunca pare de se instruir, porque nós, estudando, nos dedicando, nós aprendemos bastante. E o conhecimento é muito bom, porque é o conhecimento que vai fazer a gente melhorar e a gente progredir. Não é verdade?
o conhecimento da nossa vida verdadeira, o conhecimento da nossa vida espiritual. E é esse o conselho do meu mentor. Então, crianças, nós não podemos esquecer que o nosso mentor está sempre nos auxiliando. Quando a gente estiver se sentindo sozinho, indeciso, vamos nos abrir através de uma prece para que a gente consiga receber as orientações do nosso mentor. Então, ele estará conosco desde que façamos a nossa parte, tá bom? Então, um dia, quem sabe, pela evolução natural das coisas e dos seres, nós seremos também um espírito protetor de alguém. Deus confiará em nós para auxiliar uma pessoa, um espírito. Já pensou que bonito? Que legal? Então, nós vamos saber como foi a missão de um mentor. Então, nós devemos nos preparar desde já. Então, Deus conta conosco a partir de agora, para que a gente se melhore, progrida, para quem sabe um dia sermos nós os mentores. Não é verdade? Um beijo, crianças. Eu espero ver vocês, então, durante a semana com as outras atividades e a gente se vê, então, no próximo vídeo, tá bom? Na próxima aula. Feliz Dia das Crianças!